Olá, bom dia a você que está aí escutando esta mensagem e talvez você que chegou aí, encontrou esta mensagem do nada, pode ficar por aí, que esta mensagem pode ser para você ou vai te ajudar em algum momento. Você sabia que eu e você, se você assim também crê no Senhor Jesus Cristo, nós somos carta viva dele? Pois é. E o que é uma carta? Uma carta é algo que traz um assunto para alguém, traz uma informação, um dado, enfim. Esta carta que eu e você representamos de Cristo ou sobre Cristo, somos nós. E esta carta é viva, porque eu e você, se você está escutando esta mensagem, eu estou aqui gravando, nós estamos vivos, estamos vivendo. E esta carta, ela não está pronta e acabada, mas ela está em construção. Só que ela é aberta, ela é exposta ao público. Que público? As pessoas que estão ao redor de você. Aqueles com quem você tem contato, a sua família. Então, se você é esta carta de Cristo, assim como eu também sou, nós estamos abertos a essas pessoas e somos lidos pelas pessoas que assim passarem por nós e que assim nos acompanharem e lerem esta carta. Só que esta carta tem sempre algo a mais. Ela, às vezes, ela tem uma errata, ou seja, aquilo que aconteceu, me desculpe, eu vou reescrever. E quem reescreve é o próprio Espírito Santo. Quem melhora esta carta para as pessoas que estão ao nosso redor é o próprio Espírito Santo. Só que esta carta só é reescrita ou é um dia escrita se assim nós permitirmos. Se assim, como eu disse antes no início do vídeo, eu e você acreditamos em Cristo. Porque se somos cartas de Cristo, nós precisamos acreditar em Cristo, senão seríamos cartas de outra pessoa, de outrem. Mas, seguindo aqui, para nós que somos carta de Cristo, para você que é carta de Cristo, seguimos nesse raciocínio, nesse entendimento. E isso está escrito lá em segunda carta aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3. Eu vou fazer aqui uma breve leitura, mas você depois leia todo o capítulo, leia todos esses versículos aqui que eu vou pronunciar para você e faça o seu estudo, medite na palavra de Deus, que eu tenho certeza que ele vai te revelar muito além, porque o Espírito Santo, e aonde há o Espírito Santo, na verdade, a liberdade para preencher ainda mais esta carta que é você e que também sou eu. Porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Essa é uma pergunta, né? Porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós? Ou de recomendação de vós? Será que nós precisamos de carta de recomendação de nós mesmos? Ou será que nós mesmos já não somos a própria carta de recomendação àqueles que nos assistem? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Ou seja, aquilo que você está deixando escrever no seu coração vai ser conhecido diante dos homens. Ou seja, aquilo que você é vai se manifestar às pessoas ao seu redor. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, para aqueles que são cristãos, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Aqui faz uma analogia, rememora aos mandamentos que o Senhor deu lá para Moisés, escrito em tábuas, e o Senhor mesmo aperfeiçoa, dizendo que nós não estamos talvez entendendo que somos esta carta e que aquilo que Moisés escreveu através de Deus nas tábuas, aquilo deve estar em nossos corações. Ou seja,
O que é importante não são as tábuas, não são as letras, né? Que mais depois, mais pro final do capítulo, vai falar sobre isso. Mas o que importa é aquilo que você tem deixado o Senhor escrever em você, que é a carta viva do Senhor. O que está sendo escrito em você? O que você está permitindo que haja uma retificação, uma errata? O que você está permitindo que o Senhor melhore em você? Será que você está permitindo? E o que é esta carta, o que tem escrito nesta carta que os demais estão lendo, estão acompanhando como se fosse um folhetim de jornal? Porque sim, muitos estão acompanhando como um folhetim de jornal. Qual é o próximo capítulo da fulana, da Vanessa, do João, do Pedro, da Maria, do José? Qual é o próximo capítulo dessas pessoas? E a palavra de Deus continua dizendo: fé, ou melhor, e é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ou seja, aquilo que está sendo escrito em você, as capacidades que as pessoas estão observando, que está escrito em você e está aberto a todos lerem. Lembre-se que somos carta, então alguém está lendo, pessoas estão lendo a sua vida através daquilo que você tem escrito, não por você mesmo, mas sim que você tem permitido que o Espírito Santo escreva em você. E ao mesmo tempo, também estão vendo aquilo que você não permite errata, aquilo que você não está abrindo para que o Senhor corrija, porque estão lendo também, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Mas as coisas boas devem estar em crescente e as coisas ruins em decrescente. Será que nós estamos mostrando isso? O que estamos mostrando? Essa é uma palavra para nós refletirmos. Quem somos em Cristo, em Cristo, e quem escreve esta carta, quem escreve é o próprio Espírito de Deus. Continua no versículo 6. O qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ou seja, voltando para o versículo 2 e 3, que fala sobre nós sermos cartas de Cristo. E estamos sendo constantemente reescrito e escrito pelo Espírito Santo de Deus, deixando-nos apagar aquilo que erramos e consertar também, ou talvez melhorar e crescer aquilo que estamos acertando, que precisamos avançar. Então, se somos esta carta, nós temos que pensar que não somos só uma letra, não é? Porque as pessoas não estão lendo literalmente, como se eu pegasse um papel e lesse aquilo que está escrito no papel. Não, porque as pessoas não estão enxergando no nosso corpo a escrita literal, mas sim a do Espírito. E como que ela se manifesta através de nós? Nas suas atitudes, nos seus pensamentos esboçados, na forma como você fala, nos seus comportamentos, como que você se apresenta, nas suas atitudes em resolver as situações do dia a dia. Então, isso tudo faz e constitui a carta de Cristo em nós. E aí é mostrado se estamos manifestando realmente aquilo que Cristo quer escrever em nós através do seu Espírito, ou fazendo aquilo que nós mesmos queremos, e aí deixamos de ser esta carta de Cristo. Há poucos, acho que 1 hora, 2 horas atrás, eu li algo que eu até postei no Instagram, lá nos stories, né? Sobre que muitas pessoas vão ler somente você. O evangelho que elas vão ter oportunidade de ler é a sua vida, é o seu exemplo, é o seu testemunho. É aquilo que você vem vivendo e as pessoas que estão ao redor estão acompanhando. Ou seja, a palavra de Deus que está em você, que é escrita em você,
porque você é a carta de Cristo, esta está sendo lida e talvez seja a única que seja lida pelas pessoas que estão ao seu redor. Então veja a importância aí, além de refletirmos quem somos, o que é esta carta, se estamos ou não deixando o Senhor escrever e retificar aquilo que é necessário, corrigir aquilo que é necessário, avançar, né? Não vamos agora olhar para a interpretação daqueles que leem a carta do Senhor, que somos nós. Aí é uma outra observação, é uma outra análise, mas estamos olhando do nosso olhar, né? Para nós mesmos e de nós mesmos, e não o olhar do outro sobre nós, que é outra coisa. Continuando então, se somos esta carta, estamos sendo escritos pelo dedo de Deus, pelo Espírito do Senhor, que vivifica, e Ele é que nos conduz. E aí, esta é uma reflexão que precisamos fazer, não é? Porque muitos não terão oportunidade, talvez, de ler, né, a todo tempo o Evangelho. Mas a importância de nós também ser o que tá escrito aqui. Manifestar aquilo que o Senhor ensinou. Então, além da palavra dele, e eu até insiro e ouso dizer que talvez isso aqui, como a própria palavra fala lá em Apocalipse, talvez esta letra aqui, este papel, não vá mais existir. Né? Vai chegar um tempo que nós não vamos ter acesso a essa letra escrita, mas vamos ter acesso àquilo que as pessoas ao nosso redor estão mostrando. E aqueles que tiverem oportunidade de ser carta do Senhor, de demonstrar aquilo que o Espírito Santo quer escrever, constatar aqui na palavra, essas pessoas ao nosso redor estarão lendo o próprio Evangelho em nós. E aí fica a pergunta, fica a reflexão. Que carta? Somos carta primeiro do Senhor? Se somos, como que está sendo escrita esta carta? Será que estamos deixando o autor escrever em nós, no nosso coração? E assim também, será que estamos mostrando isso, dando o bom testemunho que a palavra do Senhor fala, desta carta viva que somos nós? E nem tudo. Nós lembramos que, sendo esta carta, a carta ela não está acabada. Ela é uma carta aberta. Ela é uma carta que está em constante modificações, porque ela precisa ser aperfeiçoada. E nós somos esta carta que precisamos ser aperfeiçoados. Erramos muito, mas precisamos estar dispostos ao Senhor vir e passar aquela borracha que talvez doa um pouquinho, né? Ou muito, e tire aquilo que a gente mais gostava e amava para reescrever e aí então seguir mais próximo da perfeição, né? Precisamos abandonar, às vezes, o Senhor vem e risca ali, coloca entre parênteses, né? Se ele não apaga, ele quer, tem coisas que ele deixa ali para que outras pessoas possam ver, ó, meu filho era isso, ele fez isso. E aí passa só um risco e coloca entre parênteses, que na escrita é assim que a gente pode, né? Se nós não vamos apagar, nós colocamos entre parênteses aquela palavra que foi escrita errada e passamos um traço em cima. E aí ela fica ali, legível, na verdade. Para que todos vejam, ele escreveu, por exemplo, essa com um S. E aí viram que estava errado. Mas ele corrigiu. Ele, depois de se fechar parênteses, ele escreveu a palavra corretamente. ESSA. Então, também acontece isso em nós. As pessoas vão constatar muitas vezes erros que nós cometemos lá no passado ou no passado próximo, mas vão ver ela ou ele corrigiu-se. Agora melhorou. Agora não faz mais. Agora não tem mais aquela atitude. Agora ele não fala mais essas coisas. As pessoas vão constatar, não é? Aí se as pessoas, e aí lembrando que o olhar do outro é outra coisa, né? Se aquele que olha e observa não constatar isso, bom, aí não é com você. Mas você tem que fazer a sua parte. Você é que está sendo moldado e escrito
pelo Espírito Santo de Deus. Mas fico por aqui, deixo essa reflexão, leia mais, né? O capítulo 13, segunda carta aos Coríntios, e lá no finalzinho vai falar, né, sobre a parte que eu falei, né, que é onde há o Espírito de Deus, ali há liberdade, não é? E como somos transformados através desta carta que somos escrita pelo Espírito de Deus. Reflita se você é, se não é, esta carta e o que está sendo escrito em você. Né? O que você talvez leu em você mesmo e observou, porque precisamos observar aquilo que está escrito em nós e precisa ser mudado. Não de nós mesmos, lembrando que não é por nós, mas sim pelo Espírito. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Versículo 6 do capítulo 3 de segunda carta aos Coríntios. Um abraço, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a todos nós e nos ajude e nos ensine a viver e a ser cada dia mais esta carta viva que talvez muitos só tenham esta oportunidade de ler. Deus te abençoe.